Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Podem sentar, igreja. Aleluias, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, bendizemos a Ele, aleluia, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Se tiver alguém, levante a sua mão para que eu conheça. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus, tem alguém aqui? Tem uma moça ali, tem mais alguém? Glória a Deus, só tem uma moça ali que ainda não aceitou Jesus. Nesta noite, é noite de você aceitar o Senhor como Salvador da sua vida. Aleluia, pois é noite de salvação, porque o Senhor, aleluia, também quer te dar uma nova vida debaixo da graça. Aleluia, glória a Deus, segundo o Espírito de santidade e adoção. O apóstolo Paulo, aleluia, ao escrever esta, aleluia, carta, ele diz que não, aleluia, não existia mais condenação agora para aqueles que estão em Cristo. Louvado seja Deus. Hoje nós andamos em Cristo, portanto nenhuma condenação a mais para aqueles que, aleluia, estão andando em Cristo e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o versículo 16 nos diz que é o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluias, glória a Jesus. Não andamos mais segundo a carne, segundo o velho homem, mas hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. E quando Jesus, ele nos amou primeiro, ele veio ao mundo, aleluia, entregando-se a si mesmo por amor a cada um de nós. E quando ele se entrega, aleluia, e quando ele nos alcança, e quando nós o aceitamos, então agora nós passamos a ser filhos por adoção. Aleluia, glória a Deus. Não somos mais criatura, mas filhos de Deus, porque tudo que há no mundo foi Deus que criou. Então tudo é criado pelas mãos do Todo-Poderoso Deus, criatura. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, passamos então a ser filhos do Senhor. Aleluia, porque o Espírito de Deus, ele passa a habitar em nós. Aleluia, e nós passamos a ser filhos por adoção. Aleluia, e agora a Bíblia diz, glória a Jesus, que nós somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. No livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, louvado seja Deus, e o versículo 19 diz: ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aleluia. Este Espírito Santo, ele não provém de nós, mas de Deus. Pela infinita misericórdia do Senhor, eu e você fomos alcançados pelo Senhor, e então fomos selados pelo Espírito de vida. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus, nada do que existe poderia existir. Aleluia, glória a Deus, porque por intermédio do Espírito Santo tudo que existe se fez. Aleluia, pelo poder que há no Espírito de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1, aleluia, a Bíblia diz, o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia
Deus. disse Deus, vamos fazer o homem. E Deus fez tudo, e quando nos fez, Ele sopra em nós a criatura feita pelas mãos do Senhor. Ele sopra o Espírito de vida. Aleluia! Se nós passamos a viver e passamos a ter vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Mas o tema dessa festa está falando sobre filhos, sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão tremendo, aleluia, que a Bíblia diz que nós podemos pecar contra tudo, mas contra o Espírito Santo Deus, ele não tolera pecado. Porque o Espírito é santo, o Espírito é de Deus, e ele então, pela sua graça, ele colocou, ele nos selou criaturas pecadoras, homens, seres humanos pecadores. Ele põe sobre nós a essência do Espírito Santo. Aleluia! Então, irmãos, é essencial que nós, como crente, reconheçamos a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção, porque sem a presença do Espírito Santo neste mundo não haveria a criação do universo. Aleluia! Eu e você não estaríamos aqui se não fosse a presença do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Oh, O glória! Espírito Santo de Deus, lá no livro de 2 Pedro 1:21 vai dizer que não existiria as Escrituras Sagradas. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo, aleluia, ele precisa ser amado, ele precisa ser reverenciado. Aleluia, o Espírito, ele não é a igreja, uma mera influência ou poder, mas ele tem atributos pessoais. Romanos 8:27, aleluia, ainda dentro do tema aonde nós estamos, Romanos 8:27, a Bíblia, aleluia, deixa bem claro, dizendo assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito, é ele que habita em ti, é ele que testifica que ele é santo e que nós somos filhos de Deus e que podemos clamar: Pai, Paizinho, Pai, ele é o nosso. Eita glória! E palabalá! Candaraba, candaraba! Aleluia, glória a Jesus. Aleluia! E então o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma exortação para aquela igreja. Aleluia! E eu vou deixar somente aquilo que o Senhor, ele pôs no meu coração, porque eu sei que ainda existe aí mais uns dias de festa, na qual o Senhor continuará falando. Mas é necessário, em primeiro lugar, que saibamos que para herdar o reino de Deus, precisamos andar com vestes limpas e purificados diante de Deus, para que esse Espírito Santo, ele possa morar em mim e em ti. Aleluia! Porque sem a santidade, aleluias, ninguém verá o Senhor. A Bíblia está dizendo que a nova vida agora, ela é debaixo da graça, e ela é segundo o Espírito de santidade. O Espírito de Deus não é qualquer Espírito, mas ele é santo, ele é puro, ele deve ser adorado, ele deve ser respeitado, ele deve ser reverenciado, ele deve ser exaltado. É para ele essa festa, é para ele este culto. Aleluia! Oh, glória! E palabalá! Aleluia! Glória a Deus. E aí Paulo, ele continua nos dizendo: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne,
carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Deus, Ele já condenou o pecado na carne. Por isso Ele envia Jesus como carne, para ser morto por uma humanidade falida, que não merecia esta graça, não merecia perdão, mas por causa do grande amor de Cristo, Ele morre, Ele ressuscita e Ele nos alcança. Ele nos dá o Espírito dele, que é santo para habitar. Que não merecemos, mas pela infinita graça fomos alcançados pelo Senhor nosso Deus. Aleluias, glorificado é o Senhor. Aí a Bíblia diz no versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Você entende o que o Espírito Santo está falando com a igreja nesta noite? Aqueles que andam ainda segundo a carne, estes estão mortos, mas aqueles que andam em espírito, eles são vivificados pelo Espírito de Deus que habita nele. Olha, para o crente ter vida espiritual, ele precisa de ter comunhão com Deus. E como é que nós temos comunhão com Deus? É matando esta carne, é mortificando a carne, para que o Espírito viva nela. Enganado você está, e engana-se quem pensa que é o Espírito que é santo, que é vida, que é luz, vai habitar em uma carne cheia de imundícia. É necessário primeiro lavar-se, é necessário arrepender-se, é necessário adorar a Ele em santidade, para que o Espírito viva em nós. Aleluia. Oi, minha alma, Racibe Calama, Riba Raia, Saia, Riba Calama, Súbia. Muitos dentro da igreja, Meu Deus, achando que estão vivos, mas estão como sepulcro caiado. São apenas aparência. É necessário que o Espírito de Deus seja soprado nos ossos secos, para que vivam, para que vivam, para que vivam. Recebe vida nesta noite. aê! Oh, glória! Araba Subianda Lava. Meu Deus! Não estou entendendo, irmã, o que a irmã está falando. Aleluias, glória a Deus. Porque todo aquele que se inclina para a carne, ele é morte. Ou seja, todo crente que não santifica a vida, que não ora, que não jejua, que não busca Deus na palavra, que não congrega, que não adora em espírito e verdade, está morto, porque ele está vivendo carnalmente. Mas aquele que se inclina para as coisas do alto, para as coisas do Espírito, ele tem vida, ele tem paz. Você pode estar no meio da guerra, mas tem paz, porque a paz que excede todo entendimento está em ti. Porque você busca Deus, você ora a Deus, você acredita em Deus, você exalta Deus, e Ele te dá paz, Ele te dá alegria, Ele te sustenta. Eita glória! E palavra! Meu Deus da minha alma! Aleluia! Na calaba subianda. O versículo 8 do capítulo 8, na qual é o capítulo baseado no tema dessa festa, a palavra deixa mais claro, porque talvez você esteja sentado murmurando aí Deus
presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. A palavra do Senhor ainda diz: oh, glória. Eu gosto porque o Espírito Santo, ele tem liberdade neste lugar. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, E glória. aí, igreja, assim como existem as obras do Espírito, também existem as obras da carne. Aleluia. E também nós temos o fruto do Espírito. Agora eu vou te dizer aqui, aleluia, te esclarecer, vou nomear cada um deles para que você se examine. Não sou eu que vou te apontar, não sou eu que vou dizer se você está na carne ou não. É a palavra que está dizendo. Segundo o que eu vou agora dizer, tu vais saber. Eu estou na carne ou no Espírito. Sabe quais são os frutos do Espírito? Aleluia. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Aleluia. Mas os frutos do Espírito, aleluia, é glória a Deus. Aleluia. Vou trazer aqui para você primeiro as obras da carne. É impureza, é lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja e homicídio. Essas são as obras da carne. Para mim pontuar cada uma, o tempo não dá. Então, eu vou falar de uma impureza, que ela vai abranger a todos nós, de crente a não crente. A impureza, aleluias, que no grego ela é porneia, pecado sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive os maus pensamentos e desejos do coração. Está vendo só? Tudo aquilo que nós pensamos, maquinamos, é pecado de impureza contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso então buscar mais de Deus para mortificar a carne, para que quando tal desejo, tal vontade vier sobre mim, eu tenha poder do alto, que quem me dá o Espírito Santo, para repreender e resistir ao pecado. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele... Todo mundo sabe esse versículo. Agora, quem é que tem resistido de verdade? Resistir ao pecado e ele foge. Resistir ao diabo e ele foge. Resistir ao desejo e ele foge. Resistir o que você quer e ele vai desaparecer. Mas como é que eu resisto? Sendo carne, sendo mortal, sendo pecadora, como eu resistirei? É buscando a presença do alto, porque é ele que vai me dar graça para que eu resista ao pecado e eu avance na presença de Deus, porque eu quero ver Jesus. Quantos querem ver Jesus? Vai mortificando a carne e adorando. Essas são as obras da carne. Mas e os frutos que o Espírito produz em mim? Oh, aleluias! Caridade ou amor, que é a mesma coisa, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluias! São 9, irmãos, os frutos do Espírito que o crente precisa buscar, que o crente alicerçado em Deus, edificado em Deus, ele precisa ter. Ele precisa ser caridoso, ele precisa ser benigno, ele precisa ter fé, ele precisa ser manso e precisa ser temperado. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada vai prestar. Ou seja, tem que ser moderado, nada além disso. Se colocar
sal fica salgado, não é bom. Se tirar demais o sal, fica insosso, sem gosto. Então o crente deve ser temperado na medida, tem que ter temperança. Aí você fala, eu não sou temperante, pra mim não dá. Mas sabe quem é que vai mudar você? Não sou eu, não é o pastor, mas é a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo que trabalha dentro de você e te faz temperante, e te traz temperança. Aleluia. Aleluias. Aquele que não era, que não tinha, que não servia, hoje tem, hoje serve, porque buscou de Deus os frutos do Espírito. Aleluias, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está nos trazendo um ensinamento muito importante, e esse ensino ele faz-se urgente nos dias atuais, porque nesses dias em que vivemos fala de muitas coisas, mas a santidade estão esquecendo de pregar. A vida no altar esquece-se de ser pregada, e é necessário para a igreja do arrebatamento ela entrar no céu, é necessário ela buscar as coisas que são do alto. É necessário, irmãos, nós buscarmos de Deus. No livro de Atos, no capítulo 5, o versículo 3 e 4, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha só, olha o que Pedro pergunta a Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí a Bíblia diz que então Ananias, ele é fumegado pelo poder de Deus, e ele cai duro dentro do templo. Sabe por quê? Porque ele vai mentir para Pedro. Porém Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Ananias, você não está mentindo para mim, que sou um homem pecador como você, mas você está mentindo para Deus. Ah, igreja, quem mente para Deus, quem peca e não se arrepende, morre. Aí você diz: irmã, mas todos nós não iremos morrer. De fato é verdade, mas eu estou falando de morte espiritual. Existem muitos mortos dentro da igreja, porque mentem para Deus, pecam contra Deus e não se arrependem, não pedem perdão e continua achando que estão vivendo uma vida de santidade. Mas a Bíblia diz que Ananias morreu no templo de Caiaxoreba, e logo em seguida a sua esposa Safira, ela entra também com a mesma mentira, os dois macumunados. Ela também morre, porque quem anda com falsidade diante de Deus morre. E cuidado, porque se você já está morto espiritual, nesta noite Deus, ele te traz uma palavra: arrependa-te enquanto é tempo, porque eu posso te dar vida nova, debaixo da graça, uma vida santificada, purificada, separada, uma vida diferente da que você está. Porque você não mente a homens, mas mente a Deus. E cuidado, porque Deus
justiça dele, a mão dele vier sobre ti, ai de ti. Porque Deus, ele começa pelos de casa. Você ainda tem tempo, a porta da graça ainda está aberta. Quem sabe tu tem vivido uma vida de pecado, mesmo dentro da igreja, mas Deus te chama para a purificação nesta noite. Ele te chama para uma vida santa, uma vida diante dele, uma vida cheia de poder, uma vida cheia de unção, uma vida preparada para o arrebatamento. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluias! E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Sabe o que Paulo está dizendo? Se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós nessa carne, então ele vai nos vivificar este corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Portanto, Paulo está dizendo: você mesmo sendo carne, mas se você tem o Espírito Santo, você está vivo, porque se você morrer agora, tu vai viver na eternidade com Deus. Se morrermos agora, se sairmos agora da terra, se o Senhor nos tomar e estivermos vivendo uma vida de santidade, nós não morreremos, mas viveremos em Cristo, porque morremos em santidade, morremos em comunhão, morremos, aleluia, adorando ao Senhor, diferentemente de Ananias, que morreu em pecado. Então a alma de Ananias vai agora perecer eternamente, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, aleluia, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Meu Deus, aleluia. Sabe a quem eu e você somos devedores? A Deus, que nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Aleluias. E quando ele habita em nós, ele passa então a fazer algo glorioso em nossas vidas. Aleluias. Existe um conflito em nós, que é a carne contra o Espírito. É um debate de carne com o Espírito. Mas quando eu e você decidimos viver no Espírito, a carne, ela é então morta, e o Espírito, ele vive. E o Espírito de Deus é vida e paz. Aleluias. Glorificado é o Senhor, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de
aleluia, dentre os mortos. Ele é o unigênito de Deus. E assim como Deus ama o seu unigênito, Ele ama todos quanto Ele tomou por filho de adoção. Portanto, todos quanto aceitarem ou aceitaram a Jesus e foram, aleluia, selados, ou que são moradas do Espírito, são herdeiros do céu e co-herdeiros de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Você está sofrendo aqui, mas vai valer a pena, porque vai chegar o dia em que a igreja será arrebatada em um corpo glorioso, em um corpo unificado, vestes novas, e aí estaremos no céu de glória. Aleluia, onde há ruas de ouro, aonde o céu já está tudo pronto para a igreja que está buscando santidade, para a igreja que está pronta para morar com Jesus. Porque se o Espírito de Deus ele habita em nós, irmãos, nós não fazemos mais as obras que dantes fazíamos. Aleluia. Não mais estaremos em pecado de impureza, não mais em mentira, não mais em lascívia, não mais em inveja, não mais em porfia, não mais. Mas agora vivemos pela fé, vivemos debaixo da graça, vivemos em amor, sem inveja, sem contenda, sem dissensões. Vivemos agora uma vida idônea, uma vida íntegra, uma vida separada, sem mistura. A Bíblia diz que é um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pouquinho de pecado vai danificar a minha vida. Portanto, conserta-te, examina-te e viva em purificação, em santidade. Viva uma vida que agrada a Deus. Nosso adversário é Satanás. Ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. E faz-se necessário que eu e você, como igreja, aleluia, examinemos cada cômodo da nossa casa espiritual. Aleluia. Assim como a casa terrena tem sala, tem quarto, tem banheiro, tem cozinha, aleluia, a casa espiritual também tem os seus cômodos e que precisa cada um deles ser purificado, ser santificado, ser separado. O que é ser separado é ser santo. Ai, eu vou fazer só essa coisinha, só vai sujar o meu dedo. Ai, Deus diz, é melhor entrar no céu sem dedo do que com o dedo sujo. Não entra no céu. Jesus está vindo aí. Jesus está vindo. Logo, logo a trombeta vai tocar. O arrebatamento vai acontecer. Prepare a igreja do Senhor. O Espírito Santo, ele é zeloso. O Espírito Santo tem ciúme de ti. O Espírito Santo, ele quer que você viva e ande em santidade. O Espírito Santo, ele quer se agradar de você. Ele quer se agradar do teu vestir, do teu andar, do teu falar. Ele quer se agradar do teu linguajar. Não se assenta na mesa, na roda dos escarnecedores. Não se mistura. Cuidado, porque o Senhor, ele vem aí.
encerro com esse verso. A Bíblia diz que o Senhor, Ele fez uma festa e Ele convidou muita gente, convidados de honras, nobres, pessoas que Ele tinha apreço. E aí todos eles inventaram uma desculpa: hoje eu não posso, vou trabalhar na minha vinha, hoje eu vou cuidar da minha casa, hoje eu vou